T-Cross Highline 2025, já do modelo novo, como vocês podem ver aqui na multimídia, né? Multimídia nova. E aí vamos de primeira impressão, né? A gente consegue ligar aqui o veículo, ó. Vamos lá. Toda vez eu desligo aqui o start stop, porque eu não gosto quando o carro ele se desliga, né? Sozinho quando a gente para o veículo. E vamos aí para as primeiras impressões e avaliação do T-Cross Highline 2025. Essa é a visão, né, do console do T-Cross Highline 2025. Né? Quando a gente entrou no estacionamento, o farol automático ele já foi acionado. Achei que o carro ele ficou com uma percepção muito melhor do que era antes, né? Tá mais refinado em relação ao T-Cross de antes, né? A gente tem aqui ar-condicionado digital e assim como o Polo Highline, eu acho que faltou a segunda zona desse ar-condicionado. Acho que a Volks poderia ter colocado aqui a segunda zona do ar-condicionado. Ele mantém o carregador por indução, né? Chave presencial com acionamento pelo botão, mesmo câmbio automático. Aqui nós temos também o freio de mão que continua manual, né? Multimídia, uma multimídia muito boa. A gente tem várias funções, depois a gente vai falar dela, tá? O volante com o símbolozinho novo da Volks. Aqui a gente consegue ligar e desligar o ACC, que é o piloto automático adaptativo, que está desativado, né? Limitador de velocidade, além do assistente, ó, de faixa. No mais, o interior é mais escuro, me agrada mais. O Polo Highline perdeu esse interior mais escuro. O Nivus ele permanece com esse interior mais escuro e me agrada muito esse interior, né? Acho que foi um ganho muito grande para o carro. E um detalhe que muita gente falava, né? Vocês estão vendo aqui esse filete aqui de LED no painel? Pois é, gente. Para quem falava mal da Volks, olha só. Isso aqui é filete de LED. E ao meu ver foi bem acertado, tá? Foi bem acertado. Colocaram LED também aqui nos espelhos, né, do motorista e do passageiro. LED aqui na frente também. Ou seja, o carro ele tá acertado, tá? Ele tá acertado. Aquilo que era reclamado deu uma melhora muito grande, né? O refinamento que o pessoal falava que faltava na Volks, a gente conseguiu alcançar. Olha só esse filete de LED. Imitando muito a questão dos Tigos, né? Do Tigo agora aqui, Tigo 5X, Tigo 7. Inclusive esse carro aqui, por incrível que pareça, por mais que seja de uma categoria inferior, concorre com o Tigo 7. Só não vamos ter esse LED aqui nas laterais do veículo, né? Da porta. Mas, sem dúvidas, é um grande ganho aí, né? Da Volks para esse veículo aqui, tá? Essa é a visão externa do novo Highline. Nós temos aqui pneus rodas aro 17 com novo desenho para essa versão Highline, tá? Temos a dianteira totalmente diferente, segue o padrão dos novos T-Cross, né? Em LED. A gente tem uma frente mais harmônica, com a mudança nos faróis. Você pode ver que tem um sensor ali dianteiro de estacionamento. Os faróis Full LED. Na lateral, nome Highline aqui, Black Piano nesses detalhes aqui entre as portas, dá um visual mais clean. E aqui atrás as novas lanternas traseiras, com esse detalhe aqui prateado. O ponto de atenção é só carro com 12 mil km rodado, mas um carro que está suando, né? Aqui a gente tem o interior aqui mais renovado, ó, Isofix. Esse banco em couro aqui que pra mim é um dos acolchoados melhores que hoje a gente tem no mercado, né? Além disso, saída de ar-condicionado traseira. E essa é a visão, né, para quem tá atrás do veículo. O T-Cross ele sempre foi mais espaçoso atrás, olha só. Aqui o banco tá configurado para mim que tem 1,90 m. Ainda sobra um palmo de distância. O que sobra aqui é o que falta geralmente no Nivus.
Porta-malas 373 litros. Temos aqui o step de modo temporário. E acionando essa alavanca aqui a gente consegue ganhar e ficar com mais de 400 litros. Outro detalhe aqui, ó, que faz total diferença é esse cromado que eu particularmente eu gosto, tá? Eu gosto. Outro detalhe, para quem é detalhista, tá? Olha só os pedais do acelerador e do freio. Então essa é a primeira impressão aqui do T-Cross, né? Modelo Highline 2025. Esse carro hoje ele tá saindo por 160 mil reais, tá? 160 mil reais. Por mais que seja uma categoria inferior, hoje o Tiggo 7 que vocês estão vendo ali, ó, do outro ladinho ali, ó, ele tá custando até mais barato do que esse carro. E aí vocês vão fazer aí o julgamento de vocês. Qual que vocês comprariam, né? Se seria o T-Cross 250 TSI, motor já consagrado, né? Enfim, Volks, alemão. Ou o chinesinho ali que tá desbancando a concorrência, tá? Tá desbancando a concorrência, realmente. O chinesinho ali, ele tem aí os seus fãs, tá? Ele tem os seus fãs, assim como o T-Cross, né? O chinesinho, ele tá dando o que falar. Mas é 160 mil, gente. Aqui eu tô falando de 160 mil com muitas coisas que às vezes pode agradar e não agradar, né? O Tiggo 7, ele tem realmente requinte comparado a esse veículo, é fato. Mas aqui não deixa de ter as suas requintes, tá? Os seus luxos. Para o bom apreciador aí da Volks e dos T-Cross, né? Do motor TSI e tudo mais, tem bons requintes esse veículo, tá? Não tá ruim não. Mas é 160 mil, né? Isso é o grande detalhe, é o grande ponto de atenção, é o valor desse veículo, né? Devo concordar que melhorou muito, né? E essa versão Highline, ela pode chegar até quase 190 mil reais. O que mudaria aqui seria o teto solar panorâmico, né? O farol lá na frente, em LED, né? Que liga o farol, né? Na frente um ao outro. Então, realmente é de se pensar, tá? Essa diferença. Olha só, essa é a chave comum, né? Em todos os Volks. Quando a gente destrava, ó, ele liga todo o conjunto de faróis. Inclusive aqui atrás, ó. Eu achei que ficou muito bacana essa luz aqui LED. Acho que a Volks realmente acertou nesse carro. Olha só como fica. Ligamos o veículo, veja que o LED ele já começa a aparecer mais, tá vendo? Ó? O LED do T-Cross ele começa a aparecer mais. Não falei pra vocês, mas temos aí o retrovisor fotocrômico, né? Retrovisor fotocrômico. E me empolguei aqui com esse LED, tá? Me empolguei. Sou muito detalhista em veículos. Esses detalhes chamam a atenção. Acabamento muito bom, seguido por esse meio que black piano. O restante, que plástico duro. Porém aqui a gente tem um tecido, né? Nessa região. O restante, plástico duro, tá? Essa multimídia, como eu falo pra vocês nos vídeos, pra mim é uma das melhores que tem hoje no mercado, tá? Eu acho ela muito rápida e assertiva. Aqui você consegue mudar os modos do veículo. Tá no modo normal, mas você tem o modo econômico, esporte. Aqui você pode criar o modo, né, do veículo. Eu acho que, sinceramente, muitas outras marcas poderiam copiar essa multimídia, porque essa multimídia é muito boa. Olha só, aqui você consegue configurar o sistema, configuração do carro, sistema de assistências, ó, estacionamentos e manobras, o clima, a mídia. Esse carro ele pega Android Auto aqui e Apple Car sem fio. Porta-luvas com essa luz de cortesia, as borboletinhas aqui para passar as marchas. Essa é a visão noturna do
T-Cross Highline 2025. Tá, eu vou falar para vocês o que faltou, ao meu ver, nesse veículo, tá? Primeiro ponto, acho que faltou aqui um ar-condicionado de 2 zonas. Segundo ponto, senti falta, mais uma vez, do brake hold, que só vai ter na Tiguan, né? Brake hold é aquela tecnologia que quando você para em semáforos, né? Você pode tirar o pé do freio, que o carro ele mantém, né? O freio automático. Acho que faltou também aqui um freio de mão eletrônico, né? A Volkswagen ainda continua com esse freio de mão aqui manual, né? E realmente a iluminação interna a Volkswagen acertou, viu? Porque além desse LEDzinho que a gente tem aqui, ó, a gente tem iluminação para os pés. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, ó. Tanto de um lado como também do passageiro, né? Consumo de 9,8 dentro da cidade, né? A gente andou pra caramba aqui dentro da cidade. E aqui eu tô falando de etanol, tá? Aqui foi no etanol. Pegamos alguns trajetos aí misto, né? Teve sim trajetos que a gente teve que passar por partes da BR, né? Mas esse foi o consumo. T-Cross Highline na estrada. Estabilidade muito boa do veículo, né? Noto que da versão Sense que eu já peguei, né? Da versão Comfortline, essa daqui tem mais requinte. Noto que até a questão do ruído interno é menor, né? Do que essas outras versões. Então tem sim a sua requinte. Por mais que o preço seja um pouco elevado, né? Mas tem a sua requinte sim. 150 cavalos. Aqui é um motor 250 TSI. Ele é alimentado por um sistema de injeção direta. Câmbio aqui de 6 marchas. Uma coisa que eu noto, ó, é a questão do delay no acelerador, mas é de toda a linha Volks. Realmente o delay ele permeia, né, a maioria dos carros da Volks. Incrível. Tive esse probleminha, né? Acostumado com outros veículos, né? E aí quando você pisa, você não tem a resposta imediata como nos outros veículos, principalmente quando você está precisando aí fazer uma ultrapassagem. Então é uma reclamação já, né? Alguns colocam pedal chips. É uma reclamação, né, de vários usuários que realmente não é de hoje. Esse delay aí, ele, como eu falei, ele permeia toda a linha Volks. Então é um ponto de atenção, mesmo nesse motor de 150 cavalos, né? Motor turbo, 250 TSI, mesmo assim ele tem esse delay. Mas ele desenvolve bem, depois de um tempo ele consegue desenvolver. Falta aqui da alça PQP, que não tem em nenhum, né, dos lados do veículo, né? Para uma versão Highline. Acho que ficou faltando mesmo aqui. Ó. Tem nenhum lado nem do outro. São pequenos detalhes, né, como eu falei pra vocês, que fazem total diferença realmente. E aqui eu tô falando de um carro que é topo de linha, né? Então é isso, pessoal. Acho que deu pra sentir um pouco do veículo agora nessa última viagem, né? A gente rodou aí quase 200 km. Realmente senti mais ou menos como se eu estivesse dentro do Polo Highline que eu já gravei aqui no canal. Mas aqui tem mais requinte, tá? O carro aqui é bem mais requintado. E se você deseja comprar esse carro, é uma das grandes opções, né, para quem tem um motor já consagrado, né? As reclamações desse carro geralmente são as mesmas do Polo Highline, que é o delay no acelerador, como eu falei para vocês, o carregador por indução que às vezes desconecta. A multimídia, vez ou outra, ela também dá uma loucura. Ela desconecta, mas depois volta ao normal, né? E o pessoal reclama também do consumo. O consumo aqui na cidade foi 9,3. Na BR a gente fez um consumo aí de 11, chegando até 12 às vezes no etanol. Então, isso tudo, claro, vai depender do pé. Fiz uma viagem com o carro totalmente lotado, né? E sempre acelerando muito. E o motor, ele
ele aguentou sim os trancos. E como vamos pegar aqui paralelepípedo, olha só, dá para ouvir um pouco alguns plásticos vibrando, né? Olha só, olha só, devido a alguns detalhes serem plástico, principalmente aqui no meio, a gente escuta um pouco realmente de ruído, né? De plástico mexendo. Talvez esse seja um dos maiores pontos negativos do veículo, né? Mas quando você tá numa BR, você não escuta esse barulho todo. Inclusive achei que... Ó, a gente vai sair do paralelepípedo. Olha só, a gente tá entrando em asfalto. Você vê que a barulheira meio que acabou, tá vendo? E é isso, pessoal, assim a gente acaba a avaliação do T-Cross Highline 2025, né?